Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, gente, eu fui reassistir o confronto contra o Atlético e, assim, dá pra dizer que a gente teve mais ou menos ali 30 minutos de futebol, tá? O Atlético, ele faz o primeiro gol e o gol da vitória aos 58, então significa ali 13 do segundo tempo. E depois ele começa a jogar um pouco mais leve, ele começa a jogar um pouco mais tranquilo, ele começa a jogar de maneira um pouco mais, assim, mentalmente organizado. Porque se você pegar esses 55 primeiros minutos, foi um jogo muito ruim do Atlético. Depois o Atlético conseguiu se estabelecer bem. E eu acho que dá para dizer que a gente já conseguiu enxergar algumas pequenas dicas do que vai ser o trabalho do professor Odair Hellmann a partir de agora. Alguns pequenos sinais. Eu sei que o Odair trabalhou muito pouco com o grupo do Atlético, mas, assim, eu acho que são algumas mudanças de escolhas, de características, de perfil de jogadores que a gente pode fazer a leitura e a gente pode repercutir aqui e, óbvio, entender se isso daqui para frente vai virar um padrão. Então eu tratei como dicas, né? São algumas dicas de entendimento que o técnico da Hellman ele deu ao longo dessa estreia dele. E o primeiro foi esse aí, né? Que foi o fato do João Cruz, que entra primeiro como ponta esquerda, depois vira ponta direita, mas ele não é o ponta direita no sentido da palavra no momento ofensivo, né? O João, ele é o jogador pela direita que fecha por dentro, se aproxima do meia, gera superioridade numérica por dentro e deixa amplitude com o Cauã. Então, assim, acho que é um movimento muito legal que a gente pode ver o João somando nessa faixa central, mas outros jogadores que também têm esse perfil, o próprio Velasco pode ver esse meia, o próprio Leozinho pode se tornar esse meia para somar mais por dentro. E é algo que eu acho que o Atlético deveria sempre ter. Superioridade numérica, esse ponta mais construtor, esse jogador que vem buscar a faixa central. E a proximidade, óbvio, entre esse ponta mais construtor e o camisa 10, que nesse momento é o Juliano, também é muito importante, assim, porque você aproxima talento, você aproxima criatividade, você permite associações. O Atlético é um time que, durante o trabalho do técnico Maurício Barbieri, associava muito pouco. O Atlético é um time que, durante o trabalho do técnico Maurício Barbieri, os jogadores sempre estavam muito distantes. Então, assim, eu acho que essa aproximação, esse diálogo, essas conexões, elas vão fazer o Atlético ter um time coletivamente mais arrumado, mais acertado. Aqui foi uma mudança defensiva, né? Mas que eu achei bem interessante, que é jogar com dois volantes de pegada, né? Assim, eu sei que a gente começa a temporada com o Raul e com o Filipinho, mas o posicionamento do Filipinho muito mais ofensivo. A gente pegava o Filipinho, que tem como sua especialidade o desarme, e botava o Filipinho lá em cima, que não é dele. O Filipinho faz um bom jogo contra o Atlético nessa função que é dele, principalmente depois que o Falcão entra para dar esse suporte, para trazer mais essa segurança, para trazer mais essa estabilidade, para trazer mais essa capacidade competitiva e proteger essa zona aqui da entrada da área. O Raul era um jogador que fazia dupla com o Filipinho, mas não tinha tanto essa noção defensiva quanto o Falcão tem, tanto no cenário de pressão, mas quanto no cenário de enfrentamento individual. E o Filipinho ele fica muito mais confortável para saltar as pressões. Primeiro, porque ele não precisa saltar tão alto como era no momento com o Barbieri. E segundo, porque ele tem esse cara fazendo essa proteção dele aqui. Porque ele tem esse cara trazendo esse respaldo para ele aqui. Porque ele tem esse cara fazendo essas coberturas aqui. Então o Falcão foi muito mais importante do que a gente imagina nesse cenário de estabilidade do meio-campo. Até para um momento que o Atlético precisava meio que desesperadamente se defender, porque tomar um gol ali seria uma tragédia. Jogar com esses dois volantes foi bem legal e mais uma noção do que eu acho que a gente pode ter daqui para frente com o Odair, com o Falcão e Filipinho. Acho que o Filipinho até tendo um pouquinho mais de liberdade, mas com o Falcão e Filipinho juntos aí para proteger essa entrada da área, para trazer um equilíbrio defensivo maior.
O próprio Odair fala, a gente precisa parar de tomar gol. A defesa tem que ser um foco do Odair, querendo ou não. Aí a gente vê, ó, primeira linha com 4, segunda linha com 4, terceira linha com 2. Um 4-4-2 sem bola, algo que a gente já via, mas eu queria destacar um negócio. A compactação. Óbvio que você tem um espaço aqui entre linhas, talvez esse espaço pudesse estar até mais reduzido, mas eu achei a compactação do Atlético muito interessante e o Atlético optando defender em bloco médio. O Atlético não era o time que subia pressão, soltava pressão lá em cima. Um Atlético em bloco médio, um Atlético confortável, jogando, esperando o adversário para roubar essa bola e acelerar. Acho que nesse lance aqui dá para dizer até que tem mais espaço do que deveria. Mas eu acho que é uma mudança que a gente vai ter de perspectiva. No trabalho do Maurício, a gente subia muita pressão e deixava muitos buracos no campo. Acho que a gente vai ter menos essa exposição em questão de posicionamento coletivo e óbvio, tanto Falcão, tanto Filipinho, esses caras, eles vão poder cobrir mais zonas porque tem uma noção defensiva muito boa. Agora, para a gente terminar, 2 vídeos que eu separei aqui, tá? Lembrando que na teoria, no jogo com bola do Atlético, a gente teria o Esquivel como terceiro zagueiro. Mas a gente viu no segundo tempo o Esquivel muito presente na fase ofensiva, sabe? Eu quero chamar a atenção para vocês, no momento que a gente recupera a bola, olha onde o Esquivel tá. O Esquivel tá quase como um terceiro zagueiro aqui, Luiz Fernando fazendo esse papel de um ala pelo outro lado, mas assim, o Esquivel lá atrás. Aí você tem a recuperação de bola, o lance acontece, até que a bola chega no Esquivel. E é aquilo que eu sempre falo para vocês, onde a bola chega no jogador e onde o jogador vai deixar a bola. O Esquivel prossegue, aqui, na teoria, não tem espaço. O Esquivel dá um belo drible, dá o passe e bota o jogo em condição de finalizar. Então, assim, é aquele velho cenário que eu sempre falo para vocês, né? Onde a jogada começa e onde a jogada termina. O Esquivel é o jogador que precisa de liberdade. O Esquivel é um jogador que precisa ter essa capacidade de chegar à frente e ter coberturas dentro do esquema tático para fazer com que essa chegada à frente para ele não seja algo nocivo lá atrás. O Esquivel tem muito apoio, o Esquivel tem muita qualidade. O drible de corpo que ele deu ali deixou o marcador completamente desconcertado. Então, toda vez que o Esquivel subir, dá para dizer que o Esquivel ele vai produzir algo diferente. Porque ele tem essa capacidade, ele tem esse potencial. E para a gente terminar, mais um videozinho aqui, que foi um padrão, né? Se a gente vê o padrão do gol que aconteceu, do gol que foi anulado, a gente vai encontrar o mesmo padrão. Cruzamento do João Cruz, Renan Peixoto no segundo pau, gol. Aí você tem o João um pouquinho mais por dentro, tá? E você tem o Renan atacando espaço no segundo pau de novo para fazer o quê? Para fazer o gol. Nesse, por detalhe, acabou sendo anulado. E acho muito importante a gente entender esse posicionamento do Renan nesse jogo aéreo, porque o atacante ele também precisa criar mecanismos para que ele esteja em condição de finalizar. O que isso significa? O Renan ele precisa estar no lugar certo, na hora certa, até para que o time possa encontrar ele. Até para que o time pega essa bola, vai chegar numa zona mais lateral, vai meter essa bola na área, já vai encontrar o Renan porque sabe que o Renan tá ali. E o Renan vai perder alguns, vai fazer outros. Eu acho que esse começo de temporada do Renan, de Série B do Renan, vem sendo muito legal de se aproveitar. Acho que o Renan é um cara que luta muito, disputa muito. Acho que vai ser importante para o time do Odair. E acredito que é mais um jogador que a gente vai ver sendo muito utilizado. E lembra que eu falei? Do ponta construtor, não é aquele ponta que pega, vai para cima, busca jogar de contra um. O João pegou a bola, cruzou. Pegou a bola, cruzou. Optou pelo passe, sempre lembrando, o cruzamento não deixa de ser um passe. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.